Meus irmãos, esse trimestre nos convida a estudar sobre a família. E aqui estamos desenvolvendo o tema. E eu também vejo como uma grande oportunidade de nós analisarmos o patamar que está a família na nossa vida. Onde é que nós colocamos a família e a importância dela na nossa vida em geral. E eu vejo que nessa série de lições sobre a família, esse será o nosso grande diferencial. Em geral, na nossa rotina cristã, nosso dia a dia cristão, nós nos preocupamos com algumas ênfases. Nós buscamos os dons espirituais, nós oramos por isso, nós estudamos sobre isso, buscamos, fazemos vigília, encontros, pedimos: Deus, manda os dons espirituais. Nós oramos para o fortalecimento da fé. Quantas vezes eu mesmo falo com os irmãos sobre fé, sobre perseverança, sobre continuar firme em Deus, e pedimos a Deus que Ele aumente a nossa fé. Eu quero ter um ministério abençoado, próspero. Um dia eu vou aprender a pregar para vocês de um jeito bom, que os irmãos gostam, e nós oramos por isso, buscamos a qualificação. Eu quero cuidar da igreja, eu quero aprender a ser um obreiro, quero ter uma igreja cheia, como nós estamos aqui hoje. E nós oramos sobre isso. Oro e luto pelo crescimento da igreja, isso é maravilhoso. O que tem de errado nisso? Em nada, temos que continuar buscando essas coisas. O Senhor Deus chamou a igreja, e nós chamados a participar dela e contribuir para o crescimento da igreja. Não tem nada de errado nisso. Só tem um detalhe que nós esquecemos. Antes dos dons espirituais, antes de surgir a igreja enquanto instituição, antes mesmo da nação de Israel ser formada, Deus já tinha criado a família. A família vem antes de todas essas coisas. Então eu preciso pensar que o lugar da família, ele vem antes de tudo isso que eventualmente nós estamos buscando. E é importante cuidar disso. A família veio antes dos dons, antes da igreja, antes da nação de Israel, antes de tudo isso. E muitas vezes nós não damos a essa devida ênfase. Vamos lembrar de quando Deus criou o mundo? Lá no Gênesis capítulo 1, né? Como todo teólogo invocado gosta de fazer, né? O texto hebraico diz: Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus. Quando Deus criou o homem, criou a família. E lá estava a família. E se eu olhar para a Bíblia, o desenvolvimento dela, eu estou amparado em famílias. Quando Deus decidiu destruir o mundo no dilúvio, Ele decide salvar Noé e a família de Noé. Lá em Gênesis 6, versículo 18, Deus fala com Noé, Gênesis 6, 18, e Ele diz: mas estabelecerei contigo, falando com Noé, a minha aliança. Tu entrarás na arca, contigo, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos seus filhos. Deus decide salvar uma família. Eu até brinco no seminário que Noé é o pior pregador da história, que ele pregou e ninguém converteu, ninguém. Se nós estivermos certos que aqueles 120 anos que fala que a Bíblia fala que os seus dias serão 120 anos, se eu estiver certo e entender que do dia que Deus falou com Noé até o dia do dilúvio foram 120 anos, Noé pregou 120 anos, ninguém converteu. Pregador ruim, né? Eu faço brinco com os alunos. No entanto, eu acho que Noé foi o maior pregador da história, porque ele salvou toda a família dele. Pensa nisso. Se você salvasse toda a sua família, se a sua pregação e todo mundo da sua família convertesse, eu penso que teríamos que ter um espaço bem maior do que esse aqui, se toda a nossa família fosse convertida. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, lá em Gênesis 12, e tem um detalhe ali que a gente passa despercebido muitas vezes. Deus faz uma aliança com Abraão, Gênesis 12 e o verso 3. Aí ele fala: abençoarei os que te amaldiçoam, abençoarei os que te abençoam, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Nota que Deus não fala para Abraão: os seus filhos, a sua descendência. Ele fala: em ti serão benditas
As famílias. Deus faz uma aliança com aquele homem, diz: olha, através da fé, da aliança que eu faço com você, serão abençoadas todas as famílias. A unidade que Deus ama, ou amou em primeiro lugar, foi a família. Tem muitos exemplos, mas vou falar só de mais um. Quando Deus envia o seu Filho ao mundo, Deus providencia uma família para ele. Jesus nasce da família de Davi, descendente de Davi. Jesus nasce de Maria e não permite que Jesus nasça numa família sem pai e mãe. José não teve o plano lá de abandonar Maria? Depois ele volta, falou: não tenha medo, o texto sagrado, eu acho a narrativa tão bonita, não tenha medo de receber Maria, sua esposa. Ou vocês acham que Deus providenciou uma mãe decente para Jesus e não providenciou um pai também? E Jesus nasce numa família. E se de tudo que eu falei aqui não te convenceu da importância da família, os ataques que nós recebemos da cultura anticristã contra a nossa família, já é motivo bastante, mesmo que eu não entenda o porquê, a lutar e defender a minha família, a lutar e defender pelo padrão bíblico, porque não falta gente aí fora que nunca pisou numa igreja, mal pegou numa Bíblia a vida inteira e quer te dar aula de cristianismo, e quer te ensinar o que é uma família. Mas eu faço um convite para os irmãos: vocês querem ouvir o que a Bíblia tem a dizer acerca da família, ou o que o mundo tem a ensinar acerca da família? Vocês querem aprender com quem? Eu lembro sempre de Elias, lá diante dos profetas de Baal, 1 Reis capítulo 18, ele fala: se Baal é Deus, segue Baal. Se o Senhor é Deus, segue ao Senhor. E eu não tenho medo de usar a mesma linha de raciocínio e falar com os irmãos: se lá no mundo, esse novo conceito, essa reconstrução da ideia de família é boa para você, segue o modelo. Se a palavra de Deus é boa para você, siga as Escrituras. Simples assim. Você analisa as possibilidades e decide o que você vai fazer. Então cabe a nós olhar para as nossas famílias e ver em que patamar eu coloco a minha família. Onde é que está a minha casa? A gente aprende, e eu já mudei esse conceito. Se eu estiver errado, ao final o nosso pastor me corrige aqui. Mas a gente fala assim: a família é o primeiro ministério do obreiro. Eu falo que não, é o único. A nossa responsabilidade é lá na nossa casa, é lá com a nossa família. Quem edifica a sua família, edifica a igreja de Deus. Quem destrói a sua família, destrói a igreja do Senhor. Se alguém despreza a sua família, por exemplo, para ganhar mais dinheiro, em pouco tempo vai perceber que o dinheiro não vale nada se você não tiver família para gastar esse dinheiro seu. Outro dia eu fui na casa de um pastor nosso, casa nova, gente, coisa linda. O pastor trabalhou tantos anos, comprou uma casa nova, as paredes bonitinhas. Aí eu falei assim: ô pastor, a parede está pronta para os seus netinhos chegar rabiscando, né, a parede. Aí ele riu e falou: é isso mesmo? O que adianta ter uma parede nova se o neto não está lá para riscar essa parede? Para quê? Pronto, a minha já foi riscada pelo meu filho, agora deixa lá, né? Vou pintar de novo e deixar. Mas as pessoas têm que entender isso. Vale a pena lutar pela sua família. É isso. A nossa família, ela é realmente importante. Há um tempo um aprendiz pegou meu contra-cheque. Eu não ganho tão bem assim, mas perto do salário do aprendiz, né? Aí ele olhou para mim e falou: opa, seu salário é bom, né? Falei: olha, duas coisas. Se eu tivesse a sua vida com o meu salário, aí sim eu estaria bem, né? Jovem. E segunda coisa, você quer ter a minha idade ganhando o que você ganha hoje? Não, não quero. Então, siga o caminho. Mas tem outra questão. Para que eu quero um salário melhor se eu não tenho uma família para viver essa renda comigo? De que vale?
Não vale de nada. Quer dizer que no final do dia o que realmente importa é ter a minha família comigo. No final do dia o que importa é ter uma família estruturada, que está feliz lá com você. Outras questões são secundárias e podem se tornar totalmente irrelevantes, conforme o contexto. De vez em quando eu vejo umas situações que eu não sei onde foi, tá? Não conheço ninguém. Eu vejo o pregador aqui arrotando santidade. Sou um cara bom. Tá? Agora vocês vão fazer isso com a minha esposa, mas desculpa. O pregador está aqui arrotando santidade, está aqui contando história, e todo cheio. E eu dou aquela olhada para a esposa dele, que a cara dela me conta quem é esse homem dentro de casa. E não adianta disfarçar, irmãos, microexpressão facial, reação. Você consegue enganar as pessoas do trabalho, consegue da rua, consegue enganar seu cliente, mas quem mora com você, quem está dentro de casa, não enrola não. Seu ministério é lá na sua casa. Faço isso com o senhor também, viu, bispo? O senhor está pregando aqui, eu dou aquela olhada ali, vamos ver como é que está como é que meu pastor está em casa, né? Quem foi meu aluno do seminário aqui aprendeu isso lá nas aulas de homilética, né? Falou, cuida dessa esposa sua. Com o marido a mesma coisa, né? A irmã está aqui, está pregando, cheia de santidade. E eu quero saber se o esposo está satisfeito, se ele está vivendo em casa, isso aqui. Não sei quando foi, tá? Estou inventando a história. Minha esposa é do departamento infantil, então a família toda é, né? Não tem esse negócio. Aí um belo dia, uma igreja longe aí, não sei onde é mais não. Acaba o evento 5 horas da tarde, a irmã missionária vem buscar o filho às 8 da noite. Irmã, cuida de sua casa, vontade é de falar, cuida da sua família. Você perdeu seu filho por 3 horas. Cadê a mãe? Estou exercendo o ministério, estou cuidando. O seu ministério é a sua família. Seu ministério são os seus filhos. Esse é o seu ministério. Tem um pregador aí que eu não escuto uma palavra que ele fala. É de longe. Não sei onde é não. O terno do cara é impecável. Impecável, assim, novo. O sapato brilha que eu fico pensando se a renda dele é compatível com esse sapato. Eu olho para a esposa, parece que ela foi na feira comer pastel e passou na igreja. Desmantelada. Falei, cuida dessa esposa, homem. O seu ministério é a sua casa. O que a gente faz aqui é a continuação do que é feito lá na minha casa. Estou falando que tem que gastar o que não tem. Mas se você está cuidando mais de si mesmo do que da esposa, está errado. Se a esposa está cuidando mais dela mesmo do que do marido, está errado, tem que ser equilibrado isso. E aí no curso de obreiros eu falo mais dos obreiros, né? Mas vale para todos vocês. E não adianta fazer aquela declaração de amor no microfone não, porque eu vou olhar para a carinha da sua esposa na hora que você estiver pregando. Vamos saber como é que é esse homem dentro de casa, como é que é essa esposa dentro de casa. A família é a real estrutura da igreja. Não somos nós, pastores, que nos dividimos aqui para atender as atividades da semana, do ano na igreja, mas são as famílias. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo a igreja nascendo no meio das famílias. Em Atos 2:46, lembra que o partir do pão era nas casas. Até porque a igreja como nós temos hoje é muito recente na história. Perseguição dos judeus depois do Império Romano, já falei tanto sobre isso aqui, tivemos no mínimo 11 dinastias de imperadores romanos que perseguiram duramente a igreja. Perseguição não é hoje que falam mal de você, é ir lá na sua casa e matar você. De vez em quando desigrejado vem com esse papo para o meu lado, não tinha igreja no Novo Testamento. Tinha porque o povo achava que não devia ter templo ou porque o Império Romano matava tudo quanto é cristão que achava pela frente. Então, em 313, com o Edito de Milão, quando acabam as perseguições, começam a se organizar em instituição como nós somos hoje. Então, o desigrejado sempre esquece desse detalhe histórico, qual é? Cristão pendurado em poste pegando fogo para dar exemplo. Okay? Não esquece desse detalhe, né? De dura perseguição contra o Império Romano.
Ganhou inúmeros Oscars no ano 2000, o filme O Gladiador. Bom filme, historicamente falando, mas esqueceram de um detalhe: quem vai para o Coliseu são os cristãos. A boa e velha política do pão e circo. Mas volta aqui para a família. As igrejas no Novo Testamento, lá em Atos, elas acontecem nas casas e em volta de famílias. Atos 10, família de Cornélio. Atos 16, família de Lídia. Lá em Éfeso, Paulo organiza a igreja em unidades familiares e inclusive apresenta as responsabilidades de cada membro da família e assim está organizando a igreja. Resumindo, quando eu tenho uma família estruturada, que eu tenho famílias estruturadas, eu tenho uma igreja estruturada. Por isso que eu disse para os irmãos no começo aqui, que quando eu tenho quem organiza e estrutura a sua família, está estruturando a igreja. E quando você destrói a sua família, você está destruindo a igreja do Senhor. E vamos lembrar que a igreja é o corpo de Cristo. Pensa bem em quem você ataca quando você maltrata a sua família. Você ataca Cristo. Posso ter exagerado no meu modo de falar, mas a estrutura é essa. E vamos lembrar que por trás de cada família existe a paternidade universal de Deus. Ele é o nosso Pai. E lembra que a igreja é considerada a família de Deus, Efésios 2, 19. É lá. Queridos irmãos, qual que é o texto mais conhecido de Efésios? A armadura de Deus. É o capacete da salvação, a espada do Espírito. Mas dá uma olhada na sua Bíblia, eu quero que você abra. A armadura de Deus está em Efésios capítulo 6, o versículo 10. Localiza aí, livro de Efésios, Novo Testamento, capítulo 6 e o versículo 10. Efésios 6, 10, versículo 10 diz assim, Efésios 6, 10. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Certo? O versículo 1 fala o quê? Vós filhos, obedecei aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Antes do apóstolo Paulo nos falar sobre a famosa armadura de Deus, ele lembra que os filhos têm que obedecer aos pais. E se eu voltar uns versículos antes, chega no nosso texto base de hoje, que é justamente a organização da estrutura familiar e como o Novo Testamento nos ensina a cuidar da nossa família. Seguindo a linha de raciocínio do livro de Efésios, eu só posso vestir a armadura de Deus se a minha família estiver estruturada. Porque primeiro o apóstolo Paulo fala da estrutura familiar, depois ele fala da armadura de Deus. A armadura de Deus é o finalmente. Mas antes do finalmente, tem dever do marido, da esposa, do filho, do escravo, do dono de escravo. Ele fala, e finalmente, fortaleça no Senhor, na força do seu poder, e ele desenvolve a famosa armadura de Deus. Espero que os irmãos estejam compreendendo onde é que está a sua família, até na guerra espiritual que nós diariamente lutamos aqui. Até na batalha espiritual que nós lutamos aqui, onde é que está a sua e a minha família. Eu já escutei inúmeros estudos sobre a armadura de Deus, e nenhum deles começou com a família, mas o de hoje começou. Para que nós compreendamos onde é que está a nossa família, onde é que está a nossa casa. Quando eu olho para o apóstolo Paulo falando sobre a família, eu percebo claramente que não há dissociação entre a igreja e a família, entre o papel da igreja e o papel da família, nunca foi separado. Aliás, quando fala dos deveres dos obreiros, e ele fala dos bispos e diáconos no Novo Testamento, ele ainda fala que quem não governa bem sua própria casa, como é que vai governar a igreja do Senhor? A referência é a família
A referência é a sua casa. Então nós somos convidados hoje a pegar a nossa família e colocar no verdadeiro patamar, que eu preciso cuidar dela. E eu lembro os irmãos que eu tenho 2 grandes modelos: o que o mundo quer fazer com a sua família e o que a Bíblia diz que deve ser feito. E eu digo aos irmãos: decidam agora se o modelo do mundo é bom ou se o modelo da Bíblia é bom, e escolham, e façam a sua escolha. Alguém aqui já arrependeu de ter seguido um conselho bíblico? Levanta a mão, quero ver. Só quantos? Quem aqui já leu a Bíblia, entendeu uma coisa, fez o que a Bíblia mandou fazer e arrependeu? Deixa eu ver. Arrependeu. Quem arrependeu já aqui? E quem já arrependeu de que conselho de amigo? Aí não precisa levantar. A palavra de Deus funciona. A Bíblia é infalível. Quem segue a Escritura não arrepende. Quem faz o que está aqui não arrepende. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Não. Lembro do Charles Spurgeon, grande pregador aí. Ele dizia que a Bíblia não é difícil de entender, é difícil de engolir. Concordo. É difícil de engolir, é difícil de aceitar, de colocar em prática alguns textos. Mas quem coloca em prática não arrepende. Quem segue o que a Bíblia diz não arrepende, prospera. Em tudo o que faz, a Bíblia é boa, a palavra de Deus é boa. Só precisa ter coragem. E muitas vezes fechar o olho e engolir. É uma expressão estranha, né? Até para ser usado formalmente assim, mas cabe bem. A Bíblia, vou repetir, não é difícil de entender. A Bíblia é difícil de engolir. Mas como todo remédio bom, amargo, mas cura. O relacionamento familiar está amparado em 3 pontos, e no texto de Efésios nós percebemos isso, nosso texto base de hoje, a partir do versículo 24. Mas eu vou retroceder para o 22, para ficar bem completo. Mas as famílias são estruturadas em 3 pilares: obediência, submissão e serviço. E engraçado que quando eu olho para a estrutura fora da igreja, não tem obediência, não tem submissão e nem serviço. O que tem é um tentando ser maior que o outro, um tentando aparecer mais que o outro. Ou não é assim? Nas empresas que vocês trabalham, nos relacionamentos que tem aí fora, é sempre um tentando ser maior que o outro e dominar o outro. Mas na família, o que eu aprendo é obediência, submissão e serviço. O modelo cristão de família é estranho para o mundo não consegue olhar para a Bíblia e entender que aqui é bom. Aí eu entendo quando o apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo. Porque quem não tem a ação do Espírito Santo em si, olha para o que a Bíblia ensina e pensa, são loucos. Mas a nós que foi revelado os mistérios do Senhor, é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus, e é o que vai estruturar a minha e a sua família, e essa aí vai prosperar. Aí no versículo 22 de Efésios 5, tem lá o famoso: mulheres, cada um de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. E aí uma pessoa que nunca leu a Bíblia, que pisou na igreja o dia que um amigo casou, quer te dizer que a Bíblia humilha as mulheres por causa do submisso. O problema é que é de alfabetização, irmão, não é de teologia, não. As mulheres são convidadas a se submeterem aos esposos porque são iguais aos maridos, têm a mesma autoridade. Não é uma ordem para que ela seja inferior, mas é um convite para que nas decisões do lar a mulher seja submissa ao esposo, do mesmo jeito que é submissa a Cristo. Os filhos não são convidados a obedecer os pais, recebem a ordem de obedecer, mas a esposa, por ser igual ao marido, a mesma dignidade e a mesma autoridade dentro de casa, ela recebe o convite de ser submisso. Toda organização tem que ter uma liderança.
E essa responsabilidade, ela é dada para o homem dentro de casa. Ah, mas o mundo critica. Eu espero o mundo te elogiar, não. Né? Há uns anos aí tinha uma farra de demônio manifestado na igreja, entrevista demônio. A Assembleia de Deus não caiu nessa, mas aconteceu muito por aí. De vez em quando vinha um profeta em mim: "Ô pastor, eu tive uma revelação aqui, o diabo quer te matar." O que você vai fazer? Ah, irmão, ia me estranhar se você dissesse que o diabo é meu parceiro. Do Ricardo eu gosto, esse aí é bom. Manifesta o demônio fala: opa, o pastor Ricardo é parceiro, esse aí é. E isso ia me assustar, mas o diabo vem, a Bíblia diz, para roubar, matar, destruir. Então, quando você revela que o diabo quer fazer algum mal para mim, não tem nada de estranho, não, tem. Salmo 91, aquele que habita na sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente, na angústia, na tribulação. Agora, o inferno não gostar da gente, você quer que o inferno goste? É continuar não gostando mesmo. Eu quero o que a Bíblia tem para mim. A opinião do mundo não interessa, nem para a minha vida profissional, financeira, muito menos para a minha família. O que a Bíblia fala? Para a mulher ser submissa ao esposo no Senhor. Aí ele faz uma comparação nos versos 23 e 24, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, e Cristo é o salvador do corpo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. E é um texto que parece difícil de ler, mas não é. Não existe na Escritura privilégio, existe responsabilidades. Não existe autoridade sem responsabilidade. E não existe privilégio, cada um tem o seu papel. Muitos lares são destruídos porque não chegam em acordo dentro de casa. Porque não há os 3 pilares que eu falei para os irmãos: submissão, obediência, serviço. Quando um serve ao outro, as coisas se adequam. Eu olho para a Trindade, eu vejo isso. Não existe hierarquia na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. Nunca estão em contradição. Mas um não quer ser maior do que o outro. Pelo contrário, um dá glória para o outro. Já observou isso? Falam para Jesus: o Senhor é bom. Aí ele fala: ninguém é bom senão Deus. O Pai é glorificado no Filho. Jesus fala que o Espírito de Deus está sobre mim e Ele me ungiu. Jesus está colocando o Espírito Santo acima dele. Ao mesmo tempo, Jesus é o que morre na cruz e diz que vai, mas deixará conosco o Consolador, o Espírito Santo. Eu olho para a Trindade, é um dando glória para o outro, um dando honra para o outro, nunca invocando glória para si. E talvez aqui está a chave da harmonia na Trindade. Um dando glória para o outro, um honrando o outro, e os 3 são iguais. Ok? Eu olho para a família, e o pilar também deve ser esse: um honrando o outro, um cuidando do outro, e nunca trazendo para si, sempre colocando no outro. Aqui o apóstolo Paulo faz uma comparação de que, como a igreja é submissa a Cristo, que a mulher também seja submissa ao esposo. Mas o que a mulher ganha em troca? E talvez aqui está o erro na interpretação do texto. O que a esposa ganha em troca? Ela ganha o verso 25: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A mulher é convidada a ser submissa ao esposo, e eu repito aqui: a mulher não é inferior ao marido, não é menos digna. Aí um detalhe que eu não posso deixar passar: o texto diz submissa ao marido, não a todo e qualquer ser humano do sexo masculino, ao marido.
O texto é claro. Até porque se não fosse assim, não poderia nem educar os filhos homens, né? Poderia? Não faz sentido? Então a mulher está submissa ao esposo, o marido dela. E o marido ganha a responsabilidade de amar a esposa. Só que aqui não é responsabilidade de ter um afeto pela esposa, mas é de cuidar em tudo, em todas as áreas, a ponto de se sacrificar por ela. Cristo amou tanto a igreja que se fez homem, e a gente não entende a profundidade disso. João capítulo 1 fala que sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Esse Criador, de repente era um menino que teve que chorar para mamar porque estava com fome. E quem vai alimentar ele? Uma criatura que ele mesmo criou. A humilhação de Jesus não foi na cruz, aliás, não começou na cruz, começou quando teve que chorar porque estava com fome para mamar. E ele fez isso, e viveu entre nós como homem, e morreu, e se sacrificou pela igreja. O marido recebe a responsabilidade de exercer o mesmo grau de sacrifício, se for preciso, de sacrificar pela casa, de ser responsável por tudo, e de cuidar de todas as necessidades da esposa. Eu até ouso dizer que se o homem for esse homem aqui, ó, que cuida, que protege, que toma responsabilidade para si, que se sacrifica pela esposa, ela vai pedir para ser submissa a esse homem. Mas se o homem é frouxo, não assume responsabilidade, todo acordo que ele faz dá errado, fica ruim para os dois, toda decisão que ele toma não presta, barulho estranho no quintal, quem vai ver é a mulher. Aí não tem submissão que aguenta, né? Aí haja apóstolo Paulo mandando as mulheres submeter aos maridos. É um texto duro, que os irmãos me perdoem, mas homens, veste as calças, que as coisas começam a andar aqui dentro da sua casa. Tá bom? Quem troca o gás é o entregador do gás. Eu não sou esse tipo de homem, não, mas eu não sou tão velho assim, mas eu sou de uma geração mais antiga, sabe? O marido tem essa responsabilidade. E qual que é o modelo do marido? Cristo. Aqui Paulo vai dizer que Cristo também santificou a igreja. Esse papel é só de Jesus. É só de Jesus. Cristo é o salvador da igreja. Cristo santifica a igreja. O marido não tem essa responsabilidade espiritual sobre a esposa. Salvação é cada um por si, né? Pela sua fé, a sua intimidade com Deus. No entanto, o marido tem que se ver como se fosse dele essa responsabilidade. Paulo fala para os pastores, ele vai dizer que os pastores velam pelas almas como se fosse prestar conta a Deus por elas. O pastor local, ele vive como se fosse problema dele o pecado que o irmão comete. Mas ele fala como se fosse, porque não é, cada um de nós vai se apresentar a Deus. Mas o pastor vive assim, né, com esse peso nas costas, como se fosse problema dele, né, e se preocupa com a vida espiritual dos irmãos. O marido, do mesmo modo, tem que viver como se fosse problema dele a santidade da esposa, como se fosse responsabilidade dele santificar a sua própria casa. E nós enxergamos isso, que tem muitos homens e mulheres que santificam sua casa diariamente, enquanto muitos outros parecem que trabalham para amaldiçoar a própria família, parecem trabalhar para destruir a própria casa. Seguindo esse modelo, esse mesmo raciocínio, a gente consegue enxergar que o amor que o esposo deve ter pela esposa é muito mais do que o afeto, é muito mais do que o desejo sexual, é muito mais do que o simples sentimento, mas é a responsabilidade profunda sobre a sua própria casa. Queridos irmãos, o relacionamento familiar, ele se baseia no modelo de Cristo e a igreja. Quando o apóstolo Paulo decide falar sobre a volta de Cristo,
o encontro de Cristo com a igreja, ele usa a referência do casamento. É como o marido recebe a esposa. Olha para a sua família e pensa nisso. De que a união sua com a sua esposa, de você esposa com o seu marido, é o que a Bíblia diz, que é o dia do arrebatamento da união de Cristo com a igreja. Por isso que eu não tive medo de falar que quem constrói a sua família fortalece a igreja. Quem destrói sua casa, destrói a igreja. Lá na sua casa, essa estrutura, ela é muito importante. Existe um modelo conjugal que agrada a Cristo, e é esse que eu falei para os irmãos. Esse agrada o Senhor. Existem muitos pontos em que eu agrado a Deus, e o grande pilar é esse, o relacionamento conjugal, o modo como a sua casa é organizada e é estabelecido. Ninguém é privilegiado no relacionamento conjugal, todos recebem papéis, e quando esse papel é exercido, eu tenho uma família estruturada no modelo de Cristo, que agrada a Deus, que prospera e cresce. É fácil, irmãos? Bom, se fosse fácil, todo mundo era. Mas nós somos convidados a obedecer à Escritura e aplicar na nossa casa o que a Bíblia ensina. Até para quando for a minha vez de falar na igreja, eu vou falar daquilo que a minha casa já experimenta. Como eu alertei os irmãos aqui, para que as caras e bocas do seu cônjuge não sejam um testemunho contra você, mas que seja a favor. Quem cuida do seu relacionamento conjugal de modo bíblico, está honrando a Cristo. E eu vou repetir para os irmãos, quem edifica a sua família, está edificando a igreja. Quando você cuida da sua esposa, cuida do seu esposo, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, você está cuidando da igreja. Ah, a minha esposa não entende meu ministério, não está comigo. É porque você não tem ministério, caboclo. Seu ministério é sua casa, seu ministério é sua família. Ah, o meu marido não converte porque o diabo está quietinho. Você que não está cuidando da sua própria família, você é crente na igreja e em casa parece que não tem ministério. O esposo não crente olha para isso e não vê Cristo em você, então não converte mesmo não. Continua orando, mas edificando a sua casa, para que a igreja seja igualmente edificada. Vamos lembrar que para usar a armadura de Deus, eu tenho que estar com a minha família edificada. Para poder usar a armadura, a tão famosa armadura de Deus, tudo começa estruturando a família. O apóstolo Paulo tem inúmeros problemas para tratar em Efésios, e ele trata esses problemas lembrando dos deveres de cada um, lembrando das responsabilidades dentro de casa, que o apóstolo Paulo entendeu e ensina isso para nós, de que quando eu tenho famílias estruturadas, eu tenho uma igreja plenamente estruturada, que honra a Cristo e que cresce no Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos orar então para que Deus nos ensine, vamos de pé, para que Deus nos ensine a estruturar a nossa família nele, no Senhor. Se o mundo quer roubar a sua família, é porque a sua família é boa, ninguém rouba coisa ruim, rouba coisa boa. Então eu vou proteger a minha família, porque ela é boa, ela foi dada pelo Senhor. Meu Deus, nos ensina como cuidar da nossa família.